ficou com o nome de Batista, exatamente porque ele batizava. E não eram as pessoas simplesmente como faziam antes os judeus, que entravam na água para fazer suas purificações. Não, eles tinham que receber esse batismo do alto. A igreja também batiza, mas batiza em nome da Santíssima Trindade. Então, todo batizado, ele se torna no mundo um sinal do mistério pascal do Cristo. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós devemos ser sal da terra. O sal dá gosto, o sal preserva, luz do mundo, iluminar esse mundo. Jesus diz no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Mas ele diz também no Evangelho de Mateus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Está lá em Mateus 5, dentro do Sermão da Montanha, que abre-se com as bem-aventuranças e vai se concluir com o capítulo 7, aquela construção da casa sobre a rocha, né? Mas, então, todos somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo, ou outra imagem que Jesus usa também, fermento na massa. Então, o povo batizado, o povo é sacerdotal, é profético e servidor. Sacerdotal porque deve consagrar esse mundo a Deus, não só os ordenados, mas as famílias, todas as pessoas. Deve ser profético porque deve anunciar, não a si mesmo, mas o Evangelho do Reino. Deve ser servidor porque deve dar testemunho da caridade fraterna, deve dar testemunho da justiça, da paz e do bem. Então essa é a nossa missão e é isso que nós queremos valorizar. Uma igreja que seja comunhão, uma igreja que seja participação em vista da missão. Nós não devemos ir à igreja só para receber, só para ouvir, só para participar dos sacramentos de forma passiva, mas nós temos que ser membros atuantes da igreja, na família, na igreja, no mundo, na sociedade, para transformar essa sociedade, porque o reino de Deus começa na história, será pleno na eternidade, mas começa aqui e agora. Programa Hora da Família. Oferecimento Supermercado Grace, no coração de Linhares. E VPS Locações. Soluções para a sua obra. Tradição, qualidade e atendimento você encontra no Supermercado Grace. Todos os dias tem super ofertas. Toda terça-feira tem a promoção Terça do Hortifruti. Quinta, sexta e sábado, mega ofertas para você aproveitar. Supermercado Grace, comemorando 58 anos, bem no coração de Linhares. Tá difícil agilizar a sua obra? Então não perca mais tempo. Alugue seu equipamento, máquina ou ferramenta na VPS Locações. Tudo para adiantar a sua obra com preços especiais. VPS Locações, lateral da BR-101, bairro 3 Barras, em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite, meu nome é Natália Durão, eu sou médica radiologista, especialista em imagem mamária. Está começando hoje mais um programa do Bate-Papo das 6. E como de costume, toda quarta-feira o tema é relacionado a algum assunto da saúde. Hoje o tema do nosso encontro vai ser os cuidados relacionados à mama. Bom, só de informação, a gente transmite também esse bate-papo pela Rádio Viva, número 106.1, e também pelo nosso canal do YouTube. Se quiserem participar do nosso programa pode mandar um WhatsApp para 027 9962 24 547. Participando comigo está a doutora Jamile e doutor Pedro. Doutora Jamile é psicóloga e o doutor Pedro mastologista. Bom, vamos lá. Pedro, a gente vai responder algumas perguntas que foram enviadas. Uma delas é: com que idade a mulher deve começar a cuidar das mamas? Boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Então, Natália, para a população geral,
a idade preconizada de começar o rastreio do câncer de mama é a partir dos 40 anos de idade, né? Começar a fazer a mamografia anual. Em casos especiais, a depender da história familiar, do risco da paciente, né? Famílias que têm muito caso de câncer de mama, esse rastreio pode começar um pouco antes e incluir alguns outros exames que não a mamografia. E só para a gente tirar umas dúvidas, você é ginecologista, especialista em mastologia, né? Exato. Quando que a paciente deve procurar um mastologista, né? Porque geralmente a gente faz o controle, os rastreamentos, a consulta periódica com o ginecologista, né? Certo. Como que essa paciente chega até você, né? Então, a procura para o mastologista deve ser quando, num desses exames de rastreio, que geralmente é o ginecologista ou algum outro médico que solicita esse exame, e esse exame tem alguma alteração, algum nódulo, e aí é encaminhada para a gente, ou quando a própria paciente mesmo sente algum nódulo, vê alguma, não só nódulo, né, vê alguma alteração na mama, está saindo algum líquido pelo bico do peito, a pele da mama está diferente. Então, o mastologista, ele não trata só o câncer de mama, né, ele trata as doenças da mama em geral. A gente foca muito no câncer de mama porque é realmente a principal doença, mas várias outras doenças benignas podem acontecer. Então, qualquer alteração que a paciente perceber na mama, ela deve procurar um mastologista, ou então, principalmente nos exames de rastreio, né, na mamografia, alguns casos ultrassom, quando dão alterados, devem procurar a gente para esclarecer. Perfeito. E geralmente quando a gente fala sobre o cuidado das mamas, a gente fala para o público feminino, mas é importante salientar que doenças na mama também acontecem com homens. Então, se qualquer homem sentir alguma alteração, também vai procurar um mastologista, alguma alteração mamária, que pode ser benigna, por exemplo, a ginecomastia, quanto maligna, por exemplo, o câncer, né? A gente sempre direciona a nossa conversa para o público feminino, mas salientando essa particularidade que os homens também podem ter essas doenças, mais raramente, mas pode acontecer. Agora, Jamile, um pouquinho para a parte da psicologia, no que a gente passou, né, com o Covid. Bom, a gente teve esse período longo de reclusão, muitas pessoas deixaram de procurar um médico, deixaram de fazer o rastreamento, além de outras atividades habituais. Como que está sendo essa abordagem no seu consultório, dessa retomada da vida normal? Quais as dicas ou mesmo atitudes para essa volta do cuidado integral da saúde? O que você pode orientar as pessoas que ainda não conseguiram sair desse confinamento que a gente teve que viver no Covid, né? Foi obrigado, né? Exato. A gente foi rompido, assim, esse meio social. Enfim, boa noite, né? Boa noite aos doutores. É sempre um prazer estar aqui e ser instrumento de informação, né? Eu acho que esse é um canal que atinge muitas pessoas e a informação, ela previne muita coisa e ela salva vidas, né? Então, falando da pandemia, desse momento de reclusão, quando veio, né, a Covid e ela nos obrigou a ficar guardado ali, né? Isso vai de encontro ao ser humano na sua naturalidade, que é um ser biopsicossocial. Quase derrubei o microfone. É um ser biopsicossocial. Essa parte do social, ela foi recortada, né? E a gente teve que se haver com os nossos fantasmas, né? A gente foi para dentro das nossas casas e começou, então, a ter que ficar conosco mesmo, com o nosso familiar, que acho que já tive um programa que eu disse assim, foi uma excelente oportunidade de a gente se reconectar, porque também vem os meios sociais e nos afasta dos nossos pares, né? Então, foi um momento muito difícil, muito importante, para quem soube fazer bom uso necessário às reconexões familiares, que estão ainda um pouco perdidas por conta das tecnologias, mas trouxe muitos sintomas adversos, né? Aumentamos aí as depressões, síndromes do pânico, níveis ansiosos, né? Então, TAGs, vamos falar do público infantil aí, transtornos de comportamento começaram a ficar mais evidentes. Sim. Bom, o tempo passa, a vida evolui e aí então a gente volta para o meio de novo. Graças a Deus, né? Estamos aí retomando nossa vida normal e a gente precisa agora se haver com um novo normal, né? Então, dentro da ciência da psicologia, doenças que eram menos evidentes ou menos numerosas ganharam uma proporção muito grande. E aí,
nesse sentido, a gente passa a ter mais medo. Medo até de procurar outras doenças. Então, a prevenção como um todo, ela fica ali um pouco impactada, porque eu passo a ficar tão centrado nos meus fantasmas emocionais que a gente acabou descuidando do orgânico, né? Do físico como um todo. Então, seria um convite agora, né? Que a gente está aí se voltando, né, ao social, à vida normal de novo, que a gente possa cuidar dessa integralidade, né, da mente, do corpo, com atividade física, com boa alimentação, com autocuidado, né? O autocuidado aqui implica como cuidar dessa mente, como limpar esses estresses, essa rotina, sei lá, meditações. Eu poderia citar aqui muitas coisas, né, que desfocaria do nosso tema principal. Mas o autocuidado também diz de cuidar desse físico que ficou esquecido, que ficou vulnerável, né? Muitas pessoas até que tiveram sintomas de Covid relatam sintomas pós-Covid até hoje. Então, seria a hora da gente retomar essas prevenções, fazer esses check-ups, e aí sim voltar a cuidar dos cânceres de modo geral, e eu não vou focar aqui só no câncer de mama, que vocês sabem até melhor do que eu, que é uma doença que precisa de antecipar-se, né? Que quanto antes você cuida, mais fácil você cura, o tratamento é mais simples. Então, nessa época de pandemia, doenças como essas ficaram muito... foram colocadas embaixo do tapete ali, ficaram de stand-by. Não era prioridade. Então, agora que a vida está retomando, falávamos há pouco aqui no intervalo, né? Que a gente possa fazer todos esses cuidados, sem esquecer da mente. Que até Covid a gente falava muito pouco, né? O preconceito com a saúde mental era muito grande. E agora, infelizmente, precisamos de adoecer mentalmente para a gente entender que a mente faz parte do corpo, né? E ela é tão importante quanto. Não sei se respondi a resposta. Perfeito, mas... posicionamento. Acho que é isso. Tá ótimo. Agora eu vou responder um pouquinho, umas perguntas um pouco mais técnicas, voltadas para a parte da radiologia, que é a minha especialidade. Qual o exame ideal para fazer esse rastreamento? O rastreamento, como o doutor Pedro comentou, começa no público geral a partir dos 40 anos. E qual é o método para esse rastreamento? O método é a mamografia. Esse é um método já bastante estudado e consolidado de rastreamento e toda mulher a partir dos 40 anos deveria começar a fazer. Tem pacientes que têm risco familiar, que esse início de rastreamento é a partir dos 30 anos. E quando eu falo rastreamento, eu falo de pacientes sem nenhum sintoma mamário. Vai fazer uma vez ao ano, sem sintoma, para avaliar se tem alguma alteração que ela não percebe. A partir do momento que a paciente percebe alguma alteração na mama, ela tem que falar com o ginecologista, às vezes já procurar um mastologista e realizar o exame a qualquer momento. Não precisa estar faltando 6 meses para ela realizar a mamografia já marcada, não. Ela tem que, a partir do momento que sentiu uma alteração palpável ou um fluxo papilar, ela sim tem que procurar um médico para fazer um exame adicional. Acho que é importante falar também, Natália, que é muito comum no consultório a paciente falar, mas eu não posso fazer ultrassom? Então, exato. Aí já era a próxima. Sempre envolve o ultrassom. Mas por que eu não faço só ultrassom? É muito comum essa dúvida. Como eu falei, o exame como estudo consolidado que altera a evolução do câncer, né, que a gente detecta ele muito pequeno, é a mamografia. Lógico que a ultrassonografia tem suas indicações, principalmente de forma complementar a uma mamografia. Quando eu falo de forma complementar, é porque a ultrassonografia vê algumas coisas melhores dependendo do tipo da mama. Que a gente tem mamas que são mais gordurosas e mamas que têm mais parênquima, mais tecido. Nessas mamas com maior quantidade de parênquima, que o ultrassom traz informações adicionais e é bem indicado. Mas sim, não tem como fugir da mamografia no rastreamento mamário. Tá bom? Vamos aqui. Jamile, você até comentou sobre o medo de um diagnóstico, né? Sim. Com a pandemia, a gente ficou com medo de tudo.
mas até mesmo antes da pandemia, a gente tem medo de diagnóstico. Isso você percebe que afasta algumas mulheres, ou até mesmo homens, do rastreamento, não para mama, mas voltando para mama, né? Se afasta algumas mulheres desse rastreamento. Você percebe isso na sua rotina? A gente percebe que o homem, ele tem mais dificuldade de procurar ajuda que a mulher, né? Ele se cuida um pouco menos. Vejo que isso tem mudado, tá? Talvez um pouco lentamente, mas isso já começa, a gente vê um movimento maior dos homens buscando o autocuidado e cuidando da saúde de modo geral. Mas a mulher também tem receios das descobertas, né? Um diagnóstico de câncer... quero mandar um abraço aqui ao pessoal da APAC, onde eu comecei a minha história com câncer, foi na APAC, que é uma, eu não sei se chama de associação, mas é uma instituição que dá apoio aos amigos e portadores de câncer, né? Muito bacana o trabalho deles, muito rico. Mas uma fala que a gente tinha sempre nos nossos encontros, que a gente ouvia com frequência, era ter um diagnóstico de câncer era ter um diagnóstico de morte, né? Sim. Por mais que a gente tenha as estatísticas apontando que a chance de cura, né, é muito grande, você teve o diagnóstico, vou morrer, né? Parece que tá inerente ao diagnóstico. E esse medo da morte afasta a mulher da busca do deixa eu saber bem o que eu tenho aí. É melhor, então, não saber. É uma questão cultural, acredito eu. Também vem mudando, mas ainda a gente tem essa fuga, né? Ou essa não procura pelo começo de tudo, né? Sim, é muito comum, né, Jamile? No consultório eu vejo isso bastante. As pacientes não gostam nem de falar a palavra câncer. Porque antigamente, realmente, a pessoa estava diagnosticada com câncer, o prognóstico, né, o futuro já era mais ligado realmente à morte. Mas hoje em dia o câncer de mama trata bastante, mas é muito comum, principalmente nos pacientes mais idosos, chegarem já com os casos mais avançados, porque por negação realmente, né? Não gostam nem de falar a palavra câncer, porque não, doutor, não posso falar essa palavra que senão atrai. Não posso falar essa doença, que senão atrai. É uma doença, assim, é um peso de doença, mas... Tem um estigma muito grande. Quase parecido com a lepra antigamente, Exato. Assim, né? Era uma coisa um estigma tão forte que impede que você se aprofunde naquilo, né? Afasta do rastreamento e até mesmo de um tratamento, de uma cura porque bacana, prolonga essa demora, né? Na tomada de decisão. Exato. Melhor, né? E aí eu vejo a importância de programas como esse, sabe? Porque, assim, de fato, a gente precisa ampliar, se aprofundar, ouvir, né, os especialistas que têm ali os dados, as pesquisas que dizem, olha, tem cura, ele, né, tem uma ideia legal de cura se você pega no começo, se você descobre no início. Então, que a gente possa, a partir das informações daqui, ter coragem mesmo, né, de procurar. A gente tem aqui o SUS, que hoje nós temos postos de saúde em todos os bairros, né, que são porta de entrada, tem as agentes de saúde. O município de Linhares, em específico, não posso falar de outros, mas o nosso, e eu atuo no SUS também, ele tem uma boa porta de entrada. Eu não sei como é que chega em vocês, né, lá. Mas eu acho que tem parcerias, né? Chega a parte de imagens mamárias, chega normalmente, encaminhado de postinhos, encaminhado de hospitais maiores. Pois então é importante a população, de modo geral, assim, acionar o seu médico do postinho ali, ele vai fazer, né, o norte necessário. Sim, o início, né? O início, né? A gente faz esse diagnóstico geralmente na Casa Rosa, né? Eu atuo na Casa Rosa, o acesso é super fácil. Exatamente. Tem uma alteração no exame de imagem, consegue agendar com facilidade. A gente tem a triagem e dá prioridade sempre quando tem uma alteração nos exames, dá um BIRADS 4, que tem que fazer uma biópsia, que tem uma suspeita maior. Geralmente, na mesma semana, a gente consegue atender. Então, aqui em Linhares realmente funciona bem. Funciona bem. Então, assim, a gente tem recurso, né? Então, assim, se a gente tem recurso, a população tem que ir atrás, vai buscar. Tá ali, tá para você, né? Então, que a gente possa, assim, realmente fazer esse movimento de ir em busca da cura, né? Perder um pouco esse medo, né? Fala, deixa eu ver qual é. Tem, e as estatísticas apontam que tem uma boa chance de cura, né? Então, acho que esse é o caminho. Uma das coisas até que a gente estava discutindo até antes de começar, né, é que mesmo com o diagnóstico, algumas pacientes entram em negação com o diagnóstico. Então, isso também afeta muito o tempo de início de tratamento. Então, perceber, tem alguma alteração que você foi recomendado fazer um controle?
faz o controle certinho, porque as coisas na mama, a gente tem um período de segmento para ter certeza que é benigno. Então, se foi indicado numa mamografia fazer um controle em 6 meses, faça em 6 meses, não faça daqui a 1 ano, porque as coisas, tudo é muito de estatística. A gente define 6 meses, não é porque quer. Na verdade, são por estudos que mostram que tem que avaliar a evolução do achado para diminuir a suspeição de malignidade ou comprovar a benignidade, né? Então, é o que a gente falou do início. Tem um diagnóstico, procura. Não tem diagnóstico, está fazendo rastreamento, não evite ele. Isso daí muda a evolução da doença. E o diagnóstico precoce é fundamental. Exato. E aí eu queria só aproveitar para falar um detalhezinho, assim, que é uma questão que acontece também, é fazer o autoexame de uma maneira não eficaz. Né? Isso te impede de realmente descobrir alguma coisa. Isso é um tópico do próximo capítulo. Exato. Agora vai entrar o comercial e já a gente volta com o nosso bate-papo das 6. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. A cunha, menino! Tu já juntou muitos cupons da campanha Cosmo Prêmio? O seu nível 0 km vai te levar a lugares incríveis, como esse aqui, ó. São muitas possibilidades de ganhar cashback, o famoso dinheirinho de volta, do churrasquinho com cerveja gelada no final do dia, da peça ao serviço do seu carro, até a sua loja online favorita, tem Cosmopay. Procure uma das lojas participantes e aproveite. É a campanha Cosmo Prêmio. Bem ao lado da linha verde, cartão postal de Linhares, uma loja que chegou para mexer com seus sentidos. Na Delícias e Frios, você encontra os melhores queijos, geleias, linguiças artesanais, salames e uma série de produtos exclusivos. Queijos direto da famosa região mineira da Serra da Canastra, com até 18 meses de maturação. Geleias artesanais e exclusivas vindas do Paraná. Produtos que você só vai encontrar aqui para deixar os seus melhores momentos ainda mais especiais. Venha ser feliz na Delícias e Frios. Internet 100% fibra ótica com instalação grátis e imediata? Vem pra Megalink, a conexão que os capixabas merecem. Internet a partir de R$ 59,90 com planos de até 600 mega. Além de filmes, séries, canais infantis e mais de 50 canais de TV grátis na palma da sua mão. Acesse megalink.net.br e contrate já. Megalink. É da terra. É da gente. A Mobiliadora Universal está em novo endereço, Avenida Vitória 1221, ao lado da Sabor Azul, com espaço amplo e confortável. A Mobiliadora Universal oferece grande e variado estoque de móveis de qualidade e eletrodomésticos com preços imbatíveis. É promoção de endereço novo. Venha conferir e você vai se surpreender com os preços e condições da Mobiliadora Universal. Agora em novo endereço, Avenida Vitória 1221, ao lado da Sabor Azul, no centro. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 115 anos de história, milhões de associados e mais de 2.000 agências espalhadas pelo país. Com a missão de oferecer soluções, mais qualidade de vida e oportunidade para todos. Você, sua empresa e o seu agronegócio. Chegamos em Linhares para conectar pessoas, gerar renda e promover o crescimento conjunto. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Ele está de volta! Forró do Pontal. De 15 a 17 de julho no Pontal do Ipiranga, em Linhares. 3 dias de festa e mais de 20 atrações para ninguém ficar parado. Shows, quadrilha, mini trio e atividades para crianças e melhor idade. Junte seus amigos, chame a sua família. A festa é para todos. Forró do Pontal 2022. Realização: Prefeitura de Linhares. Voltamos com um bate-papo das 6. Hoje o tema de cuidados com a mama. Bom, pegando o gancho do que a gente encerrou o quadro anterior, é em relação ao exame físico, o autocuidado, o autotoque. Pedro, o exame físico exclui a necessidade de fazer mamografia ou de ir ao médico para avaliar as mamas? Por muito tempo, né, Natália? Essa era uma recomendação que a gente fazia ativamente, né? Fazer o autoexame uma vez por mês, na hora que estivesse tomando banho. Mas estudos recentes mostraram para a gente que essa prática de somente fazer o autoexame, na verdade, estava retardando alguns diagnósticos no câncer de mama. Porque alguns pacientes faziam o autoexame, se palpavam, autopalpavam, e não sentiam alteração nenhuma, não sentiam nódulo, então falavam, as pessoas, geralmente a gente já não gosta de ir no médico. Exato. E não senti nada, eu acho que não vou fazer agora não vou deixar para o ano que vem, não estou sentindo nada, estou bem. Mas a palpação não é capaz de detectar o câncer tão inicial quanto a mamografia, que é o nosso foco, né? A gente sempre bate muito nisso. Então, a mamografia consegue detectar lesões bem iniciais, isso aumenta muito a chance de cura, e o autoexame não sente isso, né? Até a gente palpando, é muito comum no câncer inicial, uma alteração pequena na mamografia, eu examinando também não consigo sentir. Né? Você é especialista. Então a gente examina o dia inteiro isso. Sim. E alterações pequenas a gente realmente não sente. Então a gente parou de incentivar tanto o autoexame e focar muito mais na mamografia, que é de longe a principal estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama. Perfeito. Uma dúvida aqui que a gente recebeu. Dor nas mamas pode ser um sinal de câncer de mama? Isso é todo dia no consultório. Tem vários estudos já que comprovam também que 70% das mulheres têm dor na mama, que chama mastalgia. Muito comum, principalmente a mastalgia cíclica, né? Perto da menstruação, que a mama está mais inchada, mais sensível. E câncer de mama não dói. É o contrário, também é frequente no consultório, principalmente naquela paciente mais idosa e tudo mais, que tem um nódulo na mama, um nódulo já grande, e fala, não, Pedro, eu não vi antes porque não está doendo. Então, a mensagem tem que ficar também câncer de mama não dói e dor não é um sintoma de câncer de mama. Sim. Não é um fator de risco para câncer de mama. Sim. Outra dúvida aqui, em relação aos sinais, né, que podem representar câncer de mama. Uma paciente mandou: notei que minhas mamas estão em tamanhos diferentes. Isso pode ser um sinal de câncer? Pode. Mas a gente tem que lembrar também que não existe mulher com mamas do mesmo tamanho. Né? Todas as mulheres têm a mama um pouco diferente. Lógico, tem umas que têm uma assimetria, uma diferença um pouco maior. Mas pode ser sim uma manifestação de câncer de mama, principalmente se isso aconteceu de uma forma rápida. Era igual e de repente, não, Pedro, era igual mês passado e agora essa aqui está diferente. Geralmente vem com a alteração da pele também, nesses casos, né? Não vem só a mama que aumentou. A pele fica com aspecto geralmente em casca de laranja. Tem outros achados também que vem junto geralmente. Mas o aumento da mama pode, em casos especiais, sim indicar. Mas lembrando que na maioria dos casos não. Principalmente se a pele, se está tudo bem. Sim. O que eu vejo bastante em relação aos exames são alterações, por exemplo, retração da papila. Exato. São sinais que aumentam a nossa suspeição, né? De que tem que achar algum motivo para uma retração da papila que teve início recente. Isso. Não nasceu com essa característica e teve um desenvolvimento recente. De repente, o bico do peito entra para dentro, fica para dentro. Isso tudo não é normal. Isso tudo aumenta a suspeição de que tem que achar uma causa, né? Sim. Bem como o fluxo papilar, que é sair secreção do bico do peito, né? Exato. Isso também aumenta a nossa suspeição. Lógico que
tem secreções que são benignas, que é como se fosse um leite, essas coisas são alterações benignas. E a alteração que chama mais a atenção da gente, até quando está laudando ou no consultório, é um fluxo como se fosse água transparente ou um fluxo sanguinolento, né? Como se fosse o sangue mesmo. Esses dois tipos de fluxo são o que acendem um alerta vermelho para a gente tentar identificar a causa. Agora um pouquinho de novo da minha área, né? O paciente está em dúvida, ela está amamentando, se ela pode fazer a mamografia. O ideal, quando está em amamentação, não é fazer a mamografia, porque a densidade do parênquima aumenta e dificulta a detecção de alguma alteração na mama, né? Porém, se a paciente já está há 2 anos, ela tem que fazer o rastreamento, sim, não é contraindicação nem nada. O que a gente orienta é fazer a ordenha antes de realizar o exame de mamografia. Então, fica mais fácil, até diminui a dor do exame, porque com a mama com leite está mais túrgida. Então, o que a gente orienta é, não deixe de fazer, porque está aumentando, mas faz uma ordenha antes que vai ficar tudo bem. E a gente vai conseguir ver as alterações, sim. Bom, aí outra pergunta é, por que sempre o meu médico pede um ultrassom de mama e ultrassom de axila? O ultrassom de axila é um exame complementar, bem como o ultrassom de mama, nessa avaliação de rastreio do câncer, porque todas as imagens mamárias são voltadas a isso, a identificar algumas alterações malignas. O porquê da axila? Na axila a gente tem linfonodos, esses linfonodos, eles drenam alterações na mama, vamos dizer assim, de um jeito fácil de explicar. Então, qualquer câncer que tiver na mama, o primeiro caminho que ele vai seguir é para esses linfonodos da axila. Então, sempre, o que é recomendado é sempre fazer ultrassom de mamas e axila, porque se tiver alguma coisa alterada na axila, tem que redobrar a procura na mama para justificar essa alteração, tá bom? E às vezes prosseguir com a investigação mesmo do linfonodo, se não achou nada na mama, né, Pedro? A gente às vezes pega uns casos assim. É raro, né, o câncer de mama oculto, que a gente chama, né, que não tem alteração nenhuma na mama e só tem alteração no linfonodo. O linfonodo, aquela íngua que está embaixo do braço, que está aumentada, e chama câncer de mama oculto. Isso é muito raro, mas isso pode acontecer. E a ressonância magnética é um outro método de imagem que a gente tem nesse rastreamento. Ele é bem específico no rastreamento para pessoas que têm um alto risco. O que é um alto risco? São pessoas com um histórico familiar muito positivo, pessoas que já tiveram câncer em outra mama ou na mesma mama, e aí vai fazer um rastreamento mais diferenciado, né, com a ressonância magnética, ou pessoas que tiveram radiação quando era mais novo, às vezes tratando linfoma, algumas outras doenças que colocam essas pessoas no que a gente chama de alto risco de câncer de mama. Então, para essas pessoas, está recomendado, além da mamografia anual, como rastreamento, a realização da ressonância magnética também anual como forma de rastreamento. Além de outras indicações mais específicas da ressonância, que é, por exemplo, na avaliação de um fluxo papilar, que a gente não encontrou outra causa na mama por mamografia e ultrassom, está indicado complementar essa avaliação com ressonância, e, como a gente acabou de falar, no carcinoma oculto, que é quando só tem alteração aqui na axila, é prudente realizar uma ressonância magnética para, sim, ter certeza que você avaliou toda a mama, tá bem? Agora eu vou trazer uma imagem de uma mamografia um pouco diferente, que a gente já tem disponível aqui em Linhares. Ela faz cortes na mama e fica como se fosse uma imagem em 3D. A gente está vendo passar no filme, eu vejo a mama e aí apareceu um nódulozinho, não sei se vocês repararam. Daqui a pouco eu vou te mostrar a imagem, que só aguardar passar. Não, é na imagem anterior, no final do vídeo, desculpa. Isso, essa imagem. A gente vê na imagem um pouquinho mais escura, a gente tem o implante mamário, que é essa bola branca, não é esse que eu quero mostrar para vocês. Um pouquinho para cima tem um nódulo ali,
que a gente conseguiu ver pela tomossíntese. Do outro lado da imagem, uma imagem que está um pouquinho mais branca, a gente não consegue diferenciar esse nódulo, porque, como eu falei, parênquima mamário, que é essa parte branca do parênquima, ele esconde alguns achados. Por isso que a ultrassonografia é importante, mas também, hoje em dia, a gente tem disponível a tomossíntese que aumenta o nosso diagnóstico de lesões, alterações em mamas que têm essa característica de serem mais densas. Então, além do ultrassom, a gente tem essa nova, não é nova porque já tem seus bons 10 anos, mas que agora começa a ser mais difundida, que auxilia no diagnóstico de alterações mamárias. E já tem estudo que comprova, né, Natália, que a tomossíntese em mamas densas aumenta o diagnóstico em até 30%. Exato. Nesse caso, ela auxiliou o diagnóstico, complementa depois com ultrassonografia para avaliar melhor, mas às vezes sem a tomossíntese, nesse caso específico, eu não veria aquele nódulo que estava ali no meio do parênquima e que me obscureceu mesmo, né? A tomossíntese tornou ele nítido para o radiologista que estava laudando. Eu acho que é importante frisar assim também que você falou agora de vários exames que existem, né? E aí, de repente, amanhã chega lá no meu consultório, Pedro, eu quero fazer tomossíntese, ultrassom, ressonância. Então, você falou também muito bem das indicações, né? O exame é excelente, mas quando bem indicado, né? Não adianta a gente fazer tomossíntese em todo mundo, ressonância em todo mundo, né? Acho que quando bem, a gente teve até um caso que a gente discutiu hoje, que a ressonância trouxe mais dúvida do que auxiliou, né? Então o exame tem que ser ali bem indicado, bem conduzido, aí realmente vai ajudar bastante a gente. Exato. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? Depois que a gente fez todo o rastreamento, nesse rastreamento, às vezes a gente encontra um câncer, né? Então, cuidar da mama também é fazer todo o tratamento a partir de um diagnóstico estabelecido. Bom, agora, de novo, um pouquinho mais direcionado para o Dr. Pedro. Quais os tratamentos que a gente tem hoje em dia para um câncer de mama avançado, um câncer de mama inicial, que é esse que a gente espera sempre pegar no rastreamento? O que você pode dizer para os ouvintes, até para desmistificar isso, que o câncer de mama não é mais uma sentença de morte, hoje mudou completamente o cenário, né? Acho que a gente tem que começar falando aqui do câncer de mama inicial, que o nosso foco sempre é o diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Quando a gente diagnostica o câncer muito inicial, no estádio 1, 95% das pacientes vão ficar curadas. Sim. E mesmo quando a gente faz o diagnóstico nesse estágio, que graças a Deus tem sido a maioria, a paciente chega, do diagnóstico de câncer, a paciente fala: Pedro, eu não quero saber de nada, pode tirar minha mama inteira, eu não quero saber de estética. E eu, assim, naquele momento você concorda, porque é uma doença realmente grave, sabe? Mas, como eu falei também, 95% das pacientes vão ficar curadas. E imagina, a maioria delas mutiladas, né, sem a mama, que era o que a gente fazia muito antigamente. Sim. Então, é importantíssimo deixar bem claro que só tirar o nódulo e fazer radioterapia ou tirar a mama inteira, nos casos indicados, oncologicamente, a chance de cura é a mesma. Então, tratar mais, nesses casos, não significa tratar melhor. Alguns casos a gente prefere começar com quimioterapia, né? Tudo lógico, baseado em estudo, baseado em evidência, mas há casos que começar com a quimioterapia, a chance de cura vai ser maior para aquela paciente. Então tudo vai depender do estágio, né? Se for o estágio mais avançado, a gente vai quase sempre começar com quimioterapia, mas o nosso foco é diagnosticar precoce, para, em alguns casos, inclusive, conseguir evitar a quimioterapia. Tem casos que a gente faz o tratamento, faz a cirurgia tão precoce que nem quimioterapia é necessária. Então, realmente, o foco é diagnóstico precoce, não deixar de fazer o rastreio, faça a sua mamografia. Posso fazer uma pergunta? Lógico. Na verdade, assim, a gente estava aqui falando e a minha cabeça foi pensando sempre no câncer de mama voltado para a mulher, né? Então. Mas tudo que foi dito aqui para a mulher, a gente pode estar se estendendo aos homens. Sim, foi o que eu falei sintomas. Foi o que eu falei no início, né? A única coisa que não existe, Jamílio, para o homem é o rastreio. Isso. Né? Mesmo naquele homem, né, naquela família que tem uma mutação genética, por exemplo, aquela mutação da Angelina Jolie, super famosa. Se um homem tiver aquela mutação, não tem indicação de um exame de rastreio. Mas toda vez que o homem sentir qualquer alteração na mama, ele deve procurar o mastologista também.
Não é incomum, principalmente igual a Natália falou, no caso, o mais comum de todos é a ginecomastia. O paciente entra no consultório cabisbaixo, achando que é um médico só de mulher. Mas não, o mastologista trata de homem também. E, claro, o homem também pode ter câncer de mama, né? 1% dos casos de câncer de mama acontecem nos homens. Né? E como o doutor Pedro falou, não tem um rastreamento estabelecido, mas como a mama masculina é fácil de palpação, geralmente, por isso que não tem um rastreamento, né? Uhum. Quando descobre pequeno ainda, e aí a gente complementa depois com todos os exames. Exatamente. Não são exames para rastreamento, mas são os exames de diagnóstico, porque ele já está sentindo, ele tem uma queixa, e a gente faz todos os exames direcionados para fechar esse diagnóstico que existe na população masculina, sim. E aí o homem não faz os exames anuais como as mulheres. Não tem esse rastreamento. Ele vai quando ele sente algum sintoma nessa região. Qualquer alteração. Sim, exato. Aí já vai mais focado. Sim, já vai a alteração e como a Natália falou, não é um exame de rastreio, é um exame diagnóstico. Que faz a biópsia, faz toda a avaliação a partir dessa queixa palpável e posterior à avaliação do mastologista. E aproveitando, né, que falou do público masculino, quando o câncer acontece com uma maioridade, né? Mas a gente também tem ginecomastia em pacientes mais velhos. Então, também para alertar que palpou alguma coisa, não necessariamente é câncer. Tem que realmente passar por avaliação, porque pode ser um medicamento que está tomando medicamento de pressão da ginecomastia em pacientes mais velhos que estão utilizando esse medicamento. Então, realmente, sentiu alguma alteração, paciente masculino agora, né? Sentiu alguma alteração na mama, vá para um mastologista, vá ao seu médico de confiança, que seja, que vai orientar melhor, que precisa indicar exames, né? A mamografia vê muito bem casos de ginecomastia, de câncer. A mamografia é o exame indicado na investigação. A gente não faz rastreamento na população masculina, mas quando tem alteração, faz a mamografia também, que é o exame mais indicado para avaliação de qualquer alteração. É um outro momento que o paciente olha para mim assim, mamografia? Mamografia, igual o da mulher. Igual da mulher. É feito no homem também. Dá muito mais informação do que um ultrassom. Porque assim, né, 1%, mas se 1% for eu, é muita coisa, né? Exatamente. Não, então que o homem também passe a se atentar para essas coisas, né? Foi o que eu falei no início, né? Que a gente sempre direciona essa conversa para o público feminino, mas não é só o feminino, lógico que a imensa maioria são mulheres, mas que sirva também para os homens que estão ouvindo, acompanhando a gente, esse cuidado com a mama, com o corpo, bem como as mulheres têm que ter. Bom, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Isso aí, está sendo ótimo. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Chegou aqui no Espírito Santo a novidade que está fazendo você mudar de vida. O Norte da Sorte é um sorteio autorizado pela SECAP. E nessa semana tem 40 salários mínimos. Eu falei 40 salários mínimos esperando por você no quarto sorteio. E mais 3 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 4 mil no terceiro sorteio. E 20 prêmios de R$500 no Giro da Sorte. E você ainda pode ganhar uma bolada de dinheiro pela Loteria Federal. Compre já o seu, só custa R$10. Adquirindo o Norte da Sorte, você contribui com o Grupo de Resgate São Francisco de Assis de Linhares. A Câmara Municipal de Linhares está cada dia mais perto de você. Nas transmissões ao vivo na TV Sim, no nosso site, por meio das nossas redes sociais, você pode acompanhar de perto o trabalho dos vereadores, os projetos de leis aprovados e tudo o que acontece no legislativo da nossa cidade. Acesso à informação é um direito de todos. E é por isso que a Câmara Municipal de Linhares trabalha com transparência e responsabilidade, por uma Linhares muito melhor. Escoras metálicas para laje são equipamentos que não podem faltar em sua obra. Elas trazem praticidade no suporte ao peso do pavimento enquanto acontece o processo de cura do concreto. Permite um nivelamento adequado, além de segurança e redução de custos.
A Forte Soluções Construtivas é especializada em escoras metálicas em Linhares e região. Para a completa segurança na sua obra, faça uma consulta. Forte Soluções Construtivas, 99723-1834. Escoras metálicas, a Forte tem. A Galão Tintas apresenta Souvenir Máximo Desempenho. Com rendimento 30% maior que outras tintas premium, a nova tinta Super Premium da Souvenir traz máxima cobertura e menor custo por metro quadrado. Galão Tintas, sempre fica melhor. E se sua marca pudesse ser vista nos melhores pontos de Linhares? Com a JF Mídia, esse sonho é possível. JF Mídia tem mídia indoor e telões para divulgar a sua marca e o seu negócio nos melhores pontos da cidade. Tenha mais visibilidade e mais resultados. Anuncie com a gente. JF Mídia, sua marca nos melhores pontos da cidade. Que tal um almoço delicioso com os cortes mais desejados do estado? No Los Pagos, todo dia é dia de churrasco. Com cortes selecionados e cardápio variado. Buffet completo de saladas e massas. E tem promoção. Traga 6 pessoas no rodízio, que uma é por nossa conta. Que tal um almoço delicioso com os cortes mais desejados do estado? No Los Pagos, todo dia é dia de churrasco. É a promoção do milhão! As Óticas Diniz estão comemorando 30 anos em grande estilo. Você compra um óculos nas Óticas Diniz e concorre a 1 milhão em prêmios. Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e ganhadores todos os dias. Compre óculos das melhores marcas pelos melhores preços e condições. Cadastre-se no site. Óticas Diniz 30 anos. Participe e concorra a 1 milhão de reais em prêmios. Hoje eu quero falar para você da Cozinha Modulada Vitória, que você encontra nas lojas Conceito Rimo. Uma cozinha bonita, elegante, prática, 100% MDF. Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Voltamos com um bate-papo das 6, hoje com o tema de cuidado das mamas. Bom, a gente acabou de falar sobre o tratamento após o diagnóstico, né? Tratamento médico. E agora com você, Jamile. Com o diagnóstico de câncer, lógico que passa milhões de coisas na cabeça da mulher ou do homem. Como que a psicologia, a terapia pode auxiliar nessa passagem desse momento, nas angústias, nos medos que surgem com o peso do nome, né? Então, como foi dito anteriormente, assim, um diagnóstico de câncer ainda hoje é uma sentença de morte. Esse paciente vai ouvir esse diagnóstico e vai falar, não tem jeito, estou ferrado, vou morrer. Aí a gente comentou um dos blocos aí sobre a negação, né? Sim. Até estava aqui contando a minha história para vocês. A gente primeiro tende a negar, né? E depois a gente vai aceitar. A gente considera isso até o processo do luto, né? A gente trata como a gente dentro da minha metodologia, tá? Minha, assim, que eu aprendi, que eu estudei, porque tem várias, dentro da psicologia, linhas, né? Tem várias linhas, tem várias técnicas, tem várias metodologias. Então a gente vai lidar com algumas notícias, algumas intempéries da vida como se fosse um luto. A gente vai fazer esse processo do luto, né? Então, primeiro faz a negação, depois faz a aceitação, depois vai trabalhar a reprogramação de projeto, né? Então, como é que eu vou me projetar diante dessa nova realidade? Teoricamente parece simples. Na prática, isso tudo é um processo. Em psicologia, tudo é processual, né? A gente faz um processo com isso. Então, a gente vai trabalhar essa mente no seu aspecto cognitivo e emocional para que esse sujeito ele possa reaprender a lidar com essa nova situação, com essa nova dinâmica. Então, o sujeito do diagnóstico, ele é um sujeito que precisa ser tratado, sempre digo isso toda vez que eu venho, acho que qualquer lugar que eu vou, mente e corpo se separa para estudar, uma coisa impacta e é impactada pela outra de uma maneira muito mútua, né? Estatisticamente, a gente tem indícios de que a terapia, né, o processo psicológico, ele aumenta em muito as chances de recuperação desse paciente. E aonde está o fundamento disso? O fundamento disso, ele encontra-se no fato de que, quando o paciente consegue aceitar melhor
essa condição atual, ele se mobiliza de uma maneira mais intensa para a busca da cura. E aí todo o seu processo cerebral ali, neurotransmissores, toda essa circuitaria vai contribuir com essa harmonização, esses sentimentos de bem-estar que vão combater depressão, nível ansioso, insônias e todas essas sintomatologias que, de um modo geral, vem junto com o diagnóstico de câncer. Então, o sujeito teve um diagnóstico de câncer, e aqui eu estou falando de todos, não estou nem me resumindo só o de mama, não. Veio o diagnóstico de câncer, a mente vai, vou morrer. Né? A gente sabe que alguns cânceres no início têm um índice muito alto de recuperação, mas o sujeito naquele momento não vê, ele vê aquele pedaço estatístico menor e já entra ali. Então, com esse medo da morte, vem um turbilhão de emoções, um turbilhão de questões emocionais ali que desorganiza, a gente chamaria que desregula emocionalmente esse sujeito, e ele vai passar a ter alguns sentimentos, vou chamar aqui de negativos, tá? E a gente se comporta de acordo com o que sente. Então, se a gente deixa esses sentimentos negativos tomar a maior parte do meu universo interno, eu vou tender a comportamentos negativos. Vou me isolar, vou me tornar distante do meu familiar, enfim. Vai se afastar dos tratamentos. Vai se afastar do tratamento. Né? Então, se eu consigo mexer cognitivamente, emocionalmente nessa circuitaria, começo a liberar sensações melhores, comportamentos mais adequados, mais coerentes com o que eu preciso, que é a cura. Isso é uma coisa falando do sujeito. Só que esse sujeito não está só. A gente tem a família desse sujeito. No caso, o câncer de mama, ele acomete mais as mulheres. E nós temos o parceiro dessa mulher. Então, quando a gente cuida, quando a gente dá suporte ao sujeito, é muito importante pensar que a gente precisa cuidar de toda essa rede de apoio. Então, muito como a família vai lidar com isso, como é que ela vai acolher. Às vezes, o sujeito... Vou falar de mulher, né? Embora homens, por favor, é para vocês também. Mas vou falar aqui porque o maior número é mulheres. Como é que ela lida com a família de modo geral? Né? Cada caso é um caso, mas de modo geral, como é que ela faz? Ela se afasta um pouco da família. E porque ela talvez não preocupar, não sentir um peso naquela casa, né? Então ela vai ficando. Primeiro, antes disso ainda, quando ela pega o diagnóstico, até ela contar, ela já ficou um bom tempo sozinha. Entendi. Reverberando isso sozinha, né? Se afastando, e a família diz: o que está acontecendo? Nossa, ela não está legal, está grossa, porque às vezes acontecem esses comportamentos. E depois cuidar do homem. No caso mais avançado, né, de retirada da mama, né, de parte ou integral, tem toda a questão de que a mama, ela é símbolo da feminilidade feminina, da mulher, né? E aí tem todo o impacto na autoestima, na vaidade. Então, o suporte da psicologia, ele vai para além do sujeito em questão, mas de toda a rede de apoio que esse sujeito possa ter. E durante o tratamento, né, Jamília, a rotina familiar muda completamente, principalmente nos casos que precisam de quimioterapia. A paciente fica debilitada, era uma paciente que era ativa, trabalhava, de repente não consegue trabalhar, ela começa a se sentir, né, pior. Aí envolve toda a família para levar para o tratamento também. É um dia que tem que passar lá, não é um tratamento rápido. Com certeza, a abordagem familiar é fundamental. É fundamental, porque ela precisa desse chão para pisar, né? Dessa rede ali de colo, para ela poder ficar firme, para ter todas essas consequências, porque realmente um tratamento para o câncer... E é longo, né? A gente sabe. E debilita mesmo, né? Assim, você é ceifado da sua vida rotineira, né? Abruptamente, como a gente foi na pandemia. Né? Então, imagine que para nós da pandemia, e agora, né? Estou me colocando como mãe. Planos, nossa, e agora? Eu ganho o que eu trabalho. E como é que eu vou alimentar meu filho? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu... E isso também é em quem tem esse câncer, né? Quem lida com câncer e precisa desses tratamentos longos, periódicos, que são debilitantes. O sujeito, né, fica realmente muito caído, muito cansado fisicamente, né? Ele fica mal fisicamente. E se ele fica mal fisicamente, isso impacta no emocional, a gente tem uma somatória muito ruim, muito prejudicial
a essa cura, a busca dessa solução. Sim, sim. Acho que é isso. Não, perfeito as colocações. Agora eu vou mostrar, na verdade, um caso que foi detectado durante o rastreamento de um câncer em estágio inicial e que, por enquanto, está curado. Aqui eu mostro uma imagem de mamografia, né, da mama esquerda. Eu circulei ali em amarelo porque o que é o achado, na verdade, são umas calcificações muito pequenininhas ali no centro. Talvez espera só um segundinho, volta na imagem. Talvez na imagem da televisão não consiga ver, mas ali tem umas calcificações pequenininhas, que é isso que a gente quer detectar. É um câncer, provavelmente in situ, super no início, maravilhoso. E que a gente não consegue palpar. E não consegue palpar de jeito nenhum. Tá? Isso daí a mamografia foi feita para isso, para detectar as coisas muito pequenininhas e mudar realmente o prognóstico, sobrevida, todo o tratamento. No próximo slide, pode passar. Aqui foi feito uma delimitação dessas calcificações com 2 agulhas, que é para guiar o mastologista a retirar só essa área. Então, a gente faz com essa marcação, a gente faz uma cirurgia bem menor, tirando uma área menor de mama, só que tirando, com certeza, a região de interesse, né? No caso, essas calcificações. Esse procedimento a gente faz no mamógrafo mesmo, só com uma anestesia local. Então, não precisa internar, não precisa fazer nada. Geralmente, é um médico radiologista que faz isso. Então, já está acompanhando todo o caso, sabe exatamente o que tem que marcar. E facilita bastante a vida do mastologista, né? Eu diria que é fundamental, na verdade, né? Porque como é uma alteração muito inicial e a gente não consegue palpar, então só com essa marcação para eu conseguir localizar o lugar que a gente precisa tirar e, como você falou, tirar o menor possível, causando o menor prejuízo estético possível. Exato. Então, a mama, nesses casos, praticamente fica sem alteração nenhuma. A gente consegue tirar uma região realmente bem focada, com a quantidade apenas a necessária para retirar essa alteração, para a gente conseguir fazer o diagnóstico. Sim. Aí essa paciente fez um exame de controle agora, 6 meses após a cirurgia. Pode colocar na tela. Pode avançar? Esse é o controle pós-cirurgia, que não marquei nada porque não tem calcificação nenhuma, tá bem? Foi uma cirurgia muito bem feita que tirou todo o câncer. Essa paciente tem umas alteraçõezinhas ali da mamografia que é secundária à radioterapia, porque sempre que tira uma parte da mama, a gente complementa o tratamento com radioterapia, mas é isso, ela vai fazer o segmento e vida que segue. E vida que fundamental segue. Falar aí, Natália, Exato. que é esse caso que a gente, se alguém tiver que ter câncer de mama, que a gente consiga diagnosticar nesse estágio. E é por isso que o rastreamento, ele é feito sem você sentir nada. Você não tem que estar sentindo nada. Você vai lá, faz. Se achar um câncer no rastreamento, é esse o prognóstico. É tirar uma pequena parte, fazer um acompanhamento e... Nesse caso, nem químio precisou fazer. Nem químio precisou fazer, porque estava tão pequeno. E, bom, fechando, foi um ótimo bate-papo aqui. Eu acho que o mais importante é voltar à vida normal, voltar ao rastreamento, cuidar da sua mama. O autoexame não é mais indicado, mas você se conhecer é indicado. Perfeito. Sentiu qualquer alteração na sua mama, procura um ginecologista, procura um mastologista, faz todos os exames e cuida da cabeça também, né? Tudo é uma coisa só. Tudo é uma sinergia, né? Um cuidado integral. Se a gente tem esse autoconhecimento e ter esse autoconhecimento emocional, é muito importante que a gente consegue sentir o nosso corpo, porque o corpo conversa com a gente o tempo todo. Exato. Então, quando a gente consegue, seria utopia, mas o ideal seria que a gente pudesse exercitar esse autoconhecimento e ouvir as dicas, né, que a gente vai dando pra gente mesmo e buscar os segmentos necessários, porque hoje a ciência está evoluída e tem muita coisa boa por aí, né? Sim, sem dúvida. O que o Dr. Pedro falou são os tratamentos atuais num câncer inicial, são ótimos resultados, né, que a gente tem. Então, encerrando esse bate-papo das 6, muito obrigada, doutora Jamile, muito obrigada, doutor Pedro. Acho que foi, muito obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito elucidativo para os pacientes, que seja, para os telespectadores. E é isso. Boa noite. Grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Na tarde desta segunda-feira, os vereadores se reuniram no plenário da Câmara Municipal de Linhares para uma sessão especial de julgamento. O objetivo foi decidir pela procedência ou improcedência da denúncia feita pelo CISPML contra o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Segundo o sindicato, há servidores da Prefeitura Municipal de Linhares recebendo abaixo do salário mínimo nacional. Mas o relatório da comissão processante da Casa apontava para o arquivamento do processo. Submetido ao plenário da Casa, conforme o artigo 193 do Regimento Interno, precisava de maioria qualificada para ser procedente. No entanto, obteve apenas 4 votos favoráveis. Julgado improcedente, a denúncia foi arquivada. Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. A edição do Sim Notícias desta quarta-feira está no ar. Veja na edição